Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos vivenciando, o primeiro sábado do mês de dezembro, o último desse ano 2020. Vamos iniciar então o programa da Escola Sabatina cantando o hino de número 344, Ó Cristãos Avante. Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, e ao batalhão, no calor da guerra, seu perdão. Ó cristãos avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Cristãos avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos merecerão, tronos e nações, mas a Igreja belo hino esse, do Inário Adventista, Marchar, marchar por Cristo. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado, porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos agora juntos para iniciarmos mais um programa da Escola Sabatina em Teu nome. Que a Tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos esse momento tão especial que é o Momento Informativo Mundial das Missões. Nesse quarto trimestre de 2020, o excesso das nossas ofertas, vão estar aí auxiliando os projetos da Divisão Sul Asiática, Então, já estamos aí muito próximos do 13º sábado, Vá separando a sua ofertinha especial, para que
no 13º, nós possamos levar, né, essa oferta e ajudar, então, aos campos missionários. Vamos, então, assistir mais um vídeo do Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Leão invade cabana. Gulam cresceu na Índia, em uma família que visitava igrejas de muitas religiões diferentes e não sabia qual seguir. Ele tinha mais interesse pelo cristianismo e certa vez orou dizendo: Jesus, eu gostaria de vê-lo face a face. Então, Gulam decidiu se mudar para uma cabana em um vilarejo distante para estudar a Bíblia. Por várias semanas ele ficou ali, lendo a Bíblia, e os moradores perceberam que Gulam era uma boa pessoa. Logo, eles começaram a pedir para o visitante orar pelas pessoas enfermas, e para sua alegria, as pessoas ficavam curadas. Gulam ficou conhecido como o Homem Santo, e em retribuição, os moradores levavam comida para ele. Certo dia, na sua cabana, ele leu em Apocalipse 5:5 que Jesus é o leão de Judá, e logo algo aconteceu. Gulam olhou para o lado e viu um enorme leão. O animal estava dentro de sua cabana. Ele ficou com muito medo, mas então ouviu uma voz dizendo: "Não temas, acaricie o leão." Mas então Gulam respondeu: "Não posso fazer isso, o leão vai me matar." A voz continuou: "Mas você não orou para me conhecer? Eu sou Jesus, eu sou o leão de Judá." Com as mãos trêmulas, Gulam colocou a mão na cabeça do leão e lentamente o acariciou. O animal ficou parado por um tempo, mas logo se levantou e saiu da cabana, deixando Gulam impressionado. Algumas horas depois, uma moradora viu pegadas de um leão perto da cabana de Gulam e gritou: "O Homem Santo foi devorado por um leão!" Os vizinhos correram até a cabana, mas encontraram o homem sentado, lendo a Bíblia tranquilamente. Um tempo depois, Gulam conheceu a Igreja Adventista, onde foi batizado, e ele dedicou sua vida como um fiel missionário na região onde morou. Seu filho mais novo, Samson, hoje é pastor da Igreja Adventista em Anistar, congregação que irá receber parte da nossa oferta neste trimestre. Sejamos liberais. Que história sensacional, né? Contada aí na carta missionária desse sábado. Como Deus age, né? De uma forma tão diferente, muitas vezes tão estranha aos nossos pensamentos e entendimento, né? Deus sabe como agir e Deus sabe como se fazer conhecido àqueles que tanto pedem para conhecer a Jesus. Não foi diferente com esse homem, né? Mas você e eu podemos, como eu disse aí no início, né? Podemos ajudar para que muitas outras histórias como estas, né, histórias fantásticas como essas, possam ser contadas e nós podemos auxiliar através das nossas ofertas, né? Você pode fazer também através do aplicativo SevenMe, né? Se você já baixou, sabe desse aplicativo formidável, né? Ele não é somente para devolução de ofertas ou dízimo, mas também é um canal aberto aí da Igreja Adventista. Então vale a pena abrir aí e ter no seu smartphone, né, esse aplicativo do SevenMe. Então prepare uma oferta toda especial, né, para esse 13º sábado e assim nós estaremos ajudando a todos esses irmãos e interessados lá na Índia. Nós vamos agora então ouvir ou assistir uma mensagem musical através do Arauto Sorrei e o título dessa música maravilhosa é Morada.
Vamos assistir em sentimento de louvor a Deus. Da janela eu vejo o céu lá fora, vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil, preciso de reparos, preciso de cuidado. Habita em mim. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Habita em mim. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece. Verdade, Deus quer fazer morada no meu e no teu coração, né? E possamos permitir a morada do Espírito Santo em nossa vida. Muito bem, estamos aí com uma lição maravilhosa, né? Estamos já na lição número 10, que teve como título aí, né, Educação em Artes e Ciências. Antes de recapitularmos a lição, né, vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, dá-nos agora um entendimento para que possamos compreender aquilo que durante essa semana estudamos na lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém?
Nós temos aí, né, o verso para memorizar. É um verso muito conhecido lá de Salmos capítulo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E isso é verdade. Quando você olha para o céu, principalmente numa noite muito estrelada, você pode ver a magnitude, a beleza, né, da criação de um Deus artista, de um Deus fenomenal, de um Deus que criou esse universo da maneira mais marcante e maravilhosa que nós podemos, né, ou já ouvimos e já vimos. Então, os céus, eles proclamam a glória de Deus, não há dúvidas nenhuma, né, sobre esse amor e essa criação do nosso Deus. Veja, para que tal educação funcione, precisamos da palavra de Deus para informar o ensino de todas as disciplinas, das humanidades, a biologia molecular. Sem isso, podemos perder de vista a enormidade de Deus, sua soberania sobrenatural como Criador e mantenedor de nosso mundo. Que é interessante, queridos, quando nós temos a plena convicção de que fomos criados à imagem de Deus e que esse universo foi criado pela palavra do Senhor, nós podemos ter a plena convicção de que tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos foi obra de um Deus criador e que ama cada uma de suas criaturas. E sabe, quando nós colocamos isso no bojo das disciplinas, o nosso aprendizado será muito maior, o nosso entendimento sobre Deus será muito maior, né? Na parte de domingo, amados irmãos, nós encontramos aí, né, o subtítulo, o Senhor, né, sozinho, então, somente o Senhor, né? E há, como diz aqui a lição da escola sabatina, né, que há evidências da presença do Deus vivo na sua criação. Essa afirmação tem sido repetida com tanta frequência que já se tornou um clichê. Quando consideramos, diz aqui a lição, né, por exemplo, a intenção de Deus na criação deste mundo, que o ser humano deteriorou e arruinou, podemos nos aproximar da melhor maneira de ensinar artes e ciências. E sabe, queridos irmãos, veja, esse episódio, né? Mesmo depois de 6.000 anos de pecado e milhares de anos após a devastação, né, pelo dilúvio, existem evidência esmagadoramente poderosa, não apenas para Deus como nosso Criador, mas para o poder, amor e benevolência desse Deus como nosso Criador. E é verdade. Amados irmãos, imagine, nós temos o privilégio de conhecer muita coisa linda que existe ainda neste mundo, obra das mãos de um Criador. Agora, a Terra, ela teve a passagem do dilúvio, que destruiu tudo. Né? Mas mesmo assim, Deus, vamos dizer, reconstruiu esse mundo após o dilúvio. Agora, imagine como era este mundo antes do dilúvio. A perfeição que esse mundo tinha. Então, eu creio que os habitantes desse planeta Terra, que habitaram nesta terra antes do dilúvio, eles devem ter visto coisas maravilhosas, né, da criação maravilhosa de Deus. Podemos redundar novamente, né? Veja, aí na parte de segunda-feira, o subtítulo, né, a beleza da santidade. E então, nos diz aí que se o nosso mundo caído ainda mostra tal beleza, quem pode imaginar como deve ter sido antes da queda? Isso nos ensina que Deus, de fato, é o Criador do belo. Como nós havíamos falado aí na parte de domingo, na lição de domingo, né? Como deveria ser este mundo antes do dilúvio? E após o pecado também, né? Porque a Bíblia nos diz que quando o homem pecou, começaram a nascer espinhos e cardos.
as folhas começaram a murchar e morrer. Mas eu fico imaginando como deveria ser esse mundo antes, né, da queda. E depois da queda, como é que esse mundo ficou depois do dilúvio? Então, e depois do dilúvio, a gente encontra coisas maravilhosas. Por exemplo, quando você vai para as cataratas do Iguaçu, é algo fascinante, maravilhoso, né? Você não tem palavras para descrever. Quando você vai a outros lugares naturais maravilhosos que existem nesse mundo, você fica boquiaberto, né? Vislumbrando aquilo que Deus criou. E um Deus artista, que fez, né? E colocou as suas digitais em todos a sua criação. Nós podemos ver, né, que aquilo pertence ao nosso Deus. Que coisa maravilhosa foi a criação do nosso Deus, né? Aí na parte de terça-feira, né, especialistas no erro. Interessante, amados irmãos, de que a lição aqui, ela nos traz, né, que muitas vezes nós encontramos aí pessoas que têm assim uma facilidade para criar muitas coisas, né? Mas essas pessoas, ao criarem essas coisas, terem essa inteligência para criar coisas, muitas vezes estas coisas, elas são direcionadas para o mal. Ou muitas vezes algumas coisas tão lindas são direcionadas para o mal. Então, não necessariamente as coisas lindas deste mundo são coisas boas ou coisas que agradam a Deus. Mesmo em nosso pensamento cristão, que queremos fazer a vontade de Deus, muitas vezes passa por ele ideias que não estão de acordo com aquilo que Deus deseja que vivamos. Nos diz aí na parte terça-feira, né? Pense em todas as informações, todos os ensinamentos, não apenas agora, mas também ao longo da história humana, que estavam totalmente erradas. As pessoas podem, de fato, ser especialistas em erros. É verdade, né? Quantas e quantas vezes nós já vimos isso, né? E lemos isso através da história. Aqui nos diz, né, na parte de terça-feira, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, 20, né, Paulo advertindo contra a falsamente chamada ciência. Embora ele tivesse trabalhado em seu contexto diferente, o princípio ainda é aplicável, né? Ou seja, pense, né, como nós lemos ali, pense em todas, né, as formas como já o mundo foi criado e como hoje ele está e como as pessoas muitas vezes usam de uma forma errônea, né? Aí na parte de quarta-feira, nós encontramos aí, né, loucura e sabedoria, ou então tolice e sabedoria, né? E é interessante, amados, que muitas vezes, né, a gente encontra, e eu gostei muito do capítulo 1 lá de Provérbios, né, quando ele nos fala sobre essa questão, né, da tolice, da loucura ou da sabedoria. Então, a Bíblia ela faz sempre uma constante comparação entre tolice e sabedoria. E o livro de Provérbios é um livro rico nesses ensinamentos, né, que nos faz lembrar do perigo de comportamentos que podemos exercer de uma forma imprudente, né, e assim podemos manter contato com outras pessoas. Então, a distinção, segundo a lição aqui, ela é clara. Deus deseja que o seu povo busque o quê? Sabedoria e acumule também a sabedoria em abundância. Isso é de suma importância. Pode-se argumentar também que grandes cientistas envolvidos na criação de armas biológicas ou químicas de destruição em massa podem ser chamados o quê? De altamente educados, né? Altamente dotados. Mas quais são os frutos do seu trabalho? Fulano de tal inventou, né, a bomba atômica. Inventou isso e aquilo outro. São mentes, né, que aos olhos humanos são dotadas de muita inteligência. Mas eu pergunto, que isso vai,
né, agradar o coração de Deus se são armas de destruição de homens e mulheres? Né? E aí ele continua aqui nesse texto, né? São os frutos do seu trabalho. Eu vou ler novamente, né? Pode-se argumentar também que grandes cientistas envolvidos na criação de armas biológicas ou químicas de destruição em massa podem ser chamados de altamente educados, altamente dotados. Mas quais são os frutos de seu trabalho? Como afirmado antes, o conhecimento por si só não é necessariamente uma coisa boa. E isso é verdade. Ao longo da história, né, nós vemos aí homens dotados de uma inteligência que a gente fica ali maravilhado, mas quantos desses, né, usaram essa inteligência para o mal? E aí não adianta nada. Por que nós vamos usar a nossa inteligência para prejudicar outras pessoas, para enganar outras pessoas, né? Para ser um opróbrio à causa de Deus? Então, nós devemos usar a nossa inteligência para o avanço do Evangelho, para ajudar as pessoas, né? Para contribuir de uma ou de outra forma no trabalho do Senhor. Aí sim estaremos usando, né, a inteligência da melhor maneira. Mas sabe que essas pessoas que procuram fazer isso não são valorizadas como esses que nós acabamos de falar aí, né? Construtores aí de armas biológicas, né? Coisas parecidas. Esses parecem, aos olhos humanos, são pessoas, né, superdotadas em inteligência. Mas os frutos desse trabalho, dessa obra que estão fazendo, realmente dignificam o nome do Senhor? Realmente ajudam o nosso próximo? Então, como diz, né, por si só, né, não é perfeito aquilo que, usado de uma maneira, como os homens dizem, inteligente, mas que não ajudam as pessoas, né, isso não tem valor algum aos olhos do Senhor. Né? Muito bem, aí na parte de quinta-feira, nós encontramos aí, e é interessante, queridos, que quando Jó, né, ele esteve ali com esse problema, nem era um problema, amados irmãos, que nos faz doer, né, o nosso coração quanto à vida de Jó. Jó era um homem muito rico, a Bíblia diz até que ele era o mais rico ali, né, do Oriente. E ele tinha seus filhos, suas filhas, tinha sua esposa, tinha sua casa, tinha animais em abundância, tinha servos. Era um homem extremamente rico. E a gente conhece a história, né? Satanás tentou desafiar a Deus e colocou Jó no meio. E agora Jó começa a sofrer as mais cruéis atrocidades, né? A Bíblia diz lá em capítulo 1 de Jó, que estava ele ali, aí chegou um servo e disse, olha, aconteceu isso e aquilo outro. Aconteceu isso e roubaram teus animais e tal. E por último veio o servo, né? Depois de ter tido ali uma destruição terrível, perdas irreparáveis, vem a última, né? Dizendo, os teus filhos estavam na casa do teu filho mais velho e veio um vento e derrubou a casa sobre eles. Só eu que me salvei para trazer essa notícia. Amados irmãos, a vida do patriarca Jó não tinha mais sentido. E para piorar a situação, a esposa dele, tão desesperada que estava, e com razão, imagine, ela tinha toda a razão. Ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque nós perdemos tudo. Porque bens materiais, quando nós perdemos, nós sofremos muito, mas nós podemos recuperar. Agora, vidas, essas não tem como recuperar. E ali foram ceifadas a vida dos seus filhos. Aquela mãe, esposa de Jó, ela entrou em desespero. E muitas vezes a gente, né, joga pedra em cima dela,
Mas sabe, eu fico pensando, de maneira alguma dá para jogar pedra. Faltou-lhe força, muita força ali. Faltou. Mas era algo assim terrível. Mas Jó permaneceu firme. Né? Permaneceu firme. E é interessante que quando Jó permanece firme, ele traz alento, inclusive, para os amigos que foram ali tentar consolar a Jó. E ao invés de ajudá-lo, deixaram mais para baixo ainda. Deixaram, né, ele como um pecador irreparável. Não, você está dessa maneira porque você é um pecador miserável. Pioraram a situação dele, né? Então aqui nos diz, a senhora White nos diz, no Patriarcas e Profetas, né, página 114, muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas propriedades são comunicadas à matéria que, então, passa a agir por sua própria energia inerente e que os fenômenos da natureza são dirigidos de acordo com as leis fixas, nas quais o próprio Deus não pode interferir. É que o mundo pensa. Isso é ciência falsa e não é apoiado pela palavra de Deus. A natureza é serva de seu Criador. Diz a senhora White, como disse, no Patriarcas e Profetas. A natureza testifica de uma inteligência, uma presença, uma energia ativa que opera em suas leis e por meio delas. O Pai e o Filho atuam de forma constante na natureza. Cristo diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, queridos, muitos tentam minimizar a presença de Deus na criação, mas não há como fazer isso. Quando temos sã consciência do poder criador de Deus, não há como minimizar a presença e o poder de Deus na criação, na natureza. Não tem como. Porque nós vemos, né, como já disse, as digitais do nosso Deus nas obras que ele criou. Deus é um Deus fantástico, um Deus criador, um Deus maravilhoso. Né? E ele criou este mundo com suas próprias mãos. Né? E é interessante aí esse textozinho de quinta-feira, quando diz, né, a ciência, como agora constituída, argumenta que a própria ideia de um criador sobrenatural é, entre aspas, né, não científico, uma vez que não pode ser testado cientificamente e, portanto, é uma noção com a qual a ciência não pode lidar. Ah, então eu não posso medir a Deus, né, num tubo de ensaio dentro de um laboratório, então isso me leva a crer que Deus não existe. Mas, amados irmãos, Jesus foi bem claro com Nicodemos, né, quando ele disse sobre a questão do vento. Né? O vento a gente não vê, mas a gente o que? Sente. Nós, quem sabe, né? Quase todos nós. Há algumas exceções, quem sabe. Nunca vimos a Deus. Mas nós podemos sentir a Deus. Aí está a diferença. Nós não podemos vê-lo face a face. Um dia sim, mas hoje não, por causa do pecado. Mas nós podemos sentir a presença de Deus nas nossas vidas. E eu tenho certeza que você sente a presença de Deus em sua vida. Então, diferentemente aí dos cientistas, né, dos nomes de homens altamente dotados de inteligência e sabedoria, né, falta-lhes realmente a sabedoria. Porque se fossem sábios, né, sábios mesmos, eles, né, aceitariam a Deus. Mas não aceitam. Ah, Deus não cabe dentro de um tubo de ensaio, então ele não existe. Isso é um mito, isso é conversa, isso é religião. Alguns até disseram, esse é o ópio da religião. Que triste, né? Mas graças a Deus, nós como adventistas somos extremamente criacionistas.
somos mergulhados, né, na doutrina da criação. A criação de Deus. Nós somos. Não nos resta nenhuma sombra de dúvida que Deus foi o grande Criador dos céus e principalmente da terra onde nós moramos, né? Na parte de sexta-feira, para irmos aí para a parte do encerramento, né, nos diz aí que antes eu tenho aqui uma outra partezinha, essa é a parte no final, diz assim, ó: existem duas razões pelas quais a ciência, que acerta em tantas as coisas, entende a questão das origens de maneira equivocada. Primeiro, a ciência acredita que deve buscar respostas apenas no mundo natural. Segundo, a ciência supõe que as leis da natureza devem permanecer constantes. No entanto, ambas as razões estão erradas no tocante às origens. E por quê? Porque a primeira razão que requer causas naturais para eventos naturais funciona bem para o monitoramento, né, de furacões, mas é completamente inútil no que diz respeito às origens, que começa assim, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É nisso que nós cremos, né? E aí a lição encerra aí, consequentemente, a ciência tem origens erradas, porque nega dois aspectos cruciais da criação: a força sobrenatural por trás dela e a descontinuidade física radical entre a criação original e o que está diante de nós agora. Sabe, amados, quando nós lemos essa lição durante essa semana, a gente pôde compreender, né, que o nosso Deus, Ele criou os céus e a terra e Ele mantém essa criação através do seu grande poder. Então, queridos, nós precisamos ser dependentes completamente de Deus e usufruir daquilo que Deus deixou para cada um de nós nessa obra maravilhosa da criação. E eu tenho a certeza, queridos, que você tem sentido isso também em sua vida. Portanto, que Deus te abençoe, sabe? Você possa continuar a acreditar nesse Deus Criador dos céus e da terra. Muitos, como eu disse, altamente, né, dotados de inteligência humana, não creem dessa forma. Infelizmente, né, são as pessoas mais miseráveis intelectualmente, né, que existem. Porque quem não crê em Deus não vai ter, né, as bênçãos daqueles que realmente creem no Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, que Deus possa nos abençoar, que possamos continuar, né, usufruir desse grande amor de Deus esbanjado na natureza que Ele criou para cada um de nós. Possamos continuar a receber as bênçãos, né, de viver com o Senhor e crer nele. Que Deus realmente possa nos abençoar, que possamos continuar a servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amados, que lição maravilhosa, né? Tivemos o privilégio nessa semana de estudar. E agora, essa recapitulação. Vamos então encerrar o programa da Escola Sabatina desse sábado, cantando o hino de número 415 do nosso inário, Só com Teu Deus. Louvemos ao Senhor. Sim, sempre a sós com Deus por onde for. Só com teu Deus, seu rosto contemplando, só sempre ouvindo sua voz de amor.
nas horas mais difíceis, mas Ele tem para os filhos seus. Só com teu Deus serás o exemplo vivo, luz da verdade e do amor de Deus. Só com teu Deus supremo bem-vindo, tal comunhão dará prazer sem par. Só com teu Deus fiel até a morte, vais para sempre com teu Deus andar. Esse deve ser, né, o desafio da nossa vida, andar com o nosso Deus todos os dias, né, e usufruir as suas grandes bênçãos, né? Muito bem, queridos, hoje à tarde você já vai poder ter o privilégio aí, né, de iniciar aí o estudo da lição da Escola Sabatina, né, que tem esse título, O Cristão e o Trabalho. Já estamos indo aí para a 11ª lição desse trimestre, né? Como passou rápido esse trimestre. Não esqueça também, né, de preencher o teu CRM. As nossas secretárias têm enviado, né, os links do CRM. Preencha esse CRM, porque é de suma importância. Aí você não gasta mais, né, do que 30 segundos, 1 minuto para responder. E eu pergunto, você já tem aí a lição aí para o próximo ano, né, 2021? Né? Nós vamos estudar aí sobre o profeta Isaías, né? Então, por favor, já vá fazendo aí a aquisição dessa lição. Aqueles que fizeram aí a assinatura, né, já estarão recebendo nos próximos dias, ou quem sabe você até já recebeu esta lição, né? Não esqueça aí dos pequenos, né? Eles precisam de serem alimentados, e essa alimentação é a melhor que você pode dar, né? Essa é a melhor alimentação espiritual. Muitas vezes os pais estão preocupados em comprar tantos presentes e esquecem das lições, né? Nós precisamos alimentar a nossa família. Portanto, corra, faça aí a sua assinatura, ou então compre a sua lição, né, para que aí em janeiro de 2021, daqui a alguns poucos dias, nós já estaremos iniciando uma nova lição. Que Deus realmente possa nos abençoar. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais um programa da Escola Sabatina. Muito obrigado, ó Deus, porque de uma forma maravilhosa o Senhor esteve conosco neste programa. Ouvimos a Tua palavra, cantamos, oramos, enfim, ó Deus, tivemos um momento tão especial com o Senhor. Por isso te louvamos. Agora, ó Deus, dá-nos um restante de sábado muito abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Que Deus possa continuar te abençoando, né? Se você tem aí o canal da Novo Tempo, né? Poderá agora assistir então o culto. E não se esqueça então de começar a estudar a lição da próxima semana. Que você seja grandemente abençoado, você e sua família, e tenha você um feliz sábado na companhia de Jesus.